Boa tarde, povo. Vamos concluir o capítulo de funções. Esta conclusão é um tanto ou quanto artificial para quem está a ver pela primeira vez o assunto. É mais uma conclusão para quem estiver a rever, para quem já tem bons conhecimentos de funções, voltar atrás e ver a teoria que conclui este capítulo, que é a análise de gráficos. Já disse num vídeo anterior que isto é uma coisa muito cobrada, é uma coisa meio pateta, cobrar análise de gráficos às pessoas, sobretudo quando não se sabe. Continuo a achar que a melhor maneira de analisar gráficos é construí-los, é ganhar experiência na construção de gráficos para depois analisar os gráficos. Já dei-vos o exemplo de outras atividades humanas em que, antes de nos tornarmos analistas da coisa, temos que aprender a fazer a coisa, não é? Antes de nos tornarmos especialistas em peixes ornamentais, análise, avaliação, por aí fora, temos que criar peixes ornamentais. Tentar, pelo menos, ganhar a experiência básica, perceber as regras do jogo. E, portanto, na questão dos gráficos é a mesma coisa. Então, esta coisa de cobrar gráficos, análise de gráficos, a quem não o sabe fazer, é muito artificial. E eu o que vou fazer aqui, este capítulo 3 do livro, fecha com análise de gráficos. Ora bem, vocês ainda não aprenderam realmente a fazer gráficos. Vão ser as funções que se seguem nos capítulos 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São essas funções, um monte de funções que se vão estudar durante este ano, que vão dar o traquejo, vão dar a experiência para depois fazermos uma boa análise de gráficos. De qualquer forma, como a pessoa que esteja a assistir pode ser que já saiba alguma coisa de funções, e há certas coisas também na análise de gráficos que são evidentes, eu vou colocar aqui um vídeo final de conclusão da análise de gráficos. De qualquer forma, repito, é um tanto ou quanto artificial esta análise de gráficos antes de consolidarmos a construção de gráficos. Então vamos lá. Há certas coisas da análise de gráficos que são tão óbvias, tão evidentes, que nem precisam de ser ensinadas. Por exemplo, vamos supor que vocês têm um processo produtivo que precisa de trabalhadores. Vamos colocar no eixo do X o número de trabalhadores que vocês contratam. E no eixo dos Y vamos ter a produção. Portanto, o Y é a produção, produto, quantidade de produto produzido, e X é o número de trabalhadores. Isto é na linguagem da economia, trabalho e produção e produto. É lógico que se vocês não tiverem, vamos imaginar que vocês dependem completamente dos trabalhadores, é lógico que quando X igual a 0, ou seja, 0 trabalhadores, é lógico que o gráfico começa aqui, não é? Ou seja, X igual a 0 no eixo do X, produto 0. Depois contratam um trabalhador e imaginem que a vossa produção sobe para este ponto. Tem aqui um determinado valor de produção. De 2 trabalhadores e a vossa produção sobe. 3 trabalhadores e a vossa produção ainda sobe mais. Mas, o que é que acontece? Quando vocês contratarem muitos trabalhadores, eles atrapalham-se uns aos outros. Incomodam-se uns aos outros. Se vocês, sei lá, imaginem que têm uma sala para produzir queijo, por exemplo, e vocês colocam 100 trabalhadores dentro da sala, eles, em vez de produzirem mais, produzem menos. Então, como é que seria o gráfico desta função? O gráfico desta função provavelmente seria uma coisa assim. Ou seja, quanto mais trabalhadores vocês contratam, numa primeira fase aumenta a produção, chega aqui a um ponto e depois começa a descer novamente. Ora, se olharem aqui para baixo, vamos supor que aqui está 6. Este ponto que aqui está, como é que lhe vamos chamar? Máximo. Ou seja, a produção é máxima, isto é o gráfico de f de x. Então, f de 6 é o valor máximo. É o máximo que vocês conseguem produzir.
este valor m. Portanto, para x igual a 6, nós vamos dizer o quê? Vamos dizer que 6 é um ponto de máximo. E, portanto, se querem obter a vossa produção máxima, não contratem 7 trabalhadores. Contratem 6. Se contratarem 5, também não vão ter a vossa produção máxima. E, portanto, não é preciso ser um gênio matemático para perceber, olhando para o gráfico desta função, que esta coisa vai ter que se chamar máximo. Certo? Bom, da mesma maneira, podíamos pensar ao contrário, não é? E esse ponto vai se chamar ponto de mínimo, mínimo da função. Portanto, máximos e mínimos são intuitivos, não é? Vocês olham para um gráfico de uma função, veem máximos e veem mínimos. Claro que a teoria precisa de um bocadinho de arranjo, mas são certas coisas que nós praticamente já nascemos a saber. Portanto, não é preciso grande coisa. Muito da análise de gráficos é intuitiva. Agora, vamos ter que treinar essa intuição também, para ela ser uma intuição mais rigorosa. Estamos na página 59, análise de gráficos. A primeira coisa, então, que se analisa de um gráfico, mesmo que seja muito apelativo, muito chamativo, começarmos pelos máximos e pelos mínimos, não deve ser por aí que se começa a análise de um gráfico, de uma função. A primeira coisa que se analisa é o domínio da função. Então, a primeira coisa que há para ver é o domínio da função. Qual é o domínio da função? Olhando para o gráfico, ver qual é o domínio da função. Bom, o domínio da função pode ser todo o R ou ser só uma parte. Por exemplo, esta função que eu tinha feito aqui antes, função assim, por exemplo, se o gráfico desta função fosse só isto, o domínio, o que é que ela aceita como objeto? Ela aceita como objeto tudo isto. Então, começava em 0 e acabava, por exemplo, em 10. Se o gráfico fosse só isto que aqui está, eu ia dizer que o domínio desta função, os objetos que ela aceita, portanto, no eixo do x, o domínio era de 0, o intervalo, que começa em 0 e acaba em 10. Todos os números entre 0 e 10. Portanto, o primeiro elemento de análise de uma função é o seu domínio. Descobrir qual é o seu domínio. Beleza. Depois, a sua imagem. Sempre que possível. Eu disse-vos que ia evitar ao máximo possível falar do conjunto imagem. E agora é o momento em que não há nada a fazer. Eu vou tentar evitar falar muito sobre o assunto, mas não se consegue evitar falar aqui sobre a imagem. O que é a imagem? Bom, a imagem é o que ela dá. Reparem. Bom, 0 dá 0. Dá 0, não é? F de 0 é igual a 0. Depois, um bocadinho mais à frente, dá mais acima. Um bocadinho da frente. Esta função, reparem, conforme eu vou vendo os valores que ela toma, ela vai dando coisas no eixo dos y. Ela dá tudo isto. Ela vai dando todos os valores até aqui e depois continua a descer para baixo. Descer para baixo, porque é difícil descer para cima. Então, até entre 0 e o seu valor máximo. Então, o que ela dá, se olharem a uma técnica que é colocar aqui uma espécie de sol deste lado e ver que sombra é que o gráfico daria no eixo dos y. A imagem vê-se nos eixos dos y. Portanto, a imagem é o que é que dá, quais são, da mesma maneira que o conjunto dos objetos é o domínio, o conjunto das imagens de uma função é o conjunto imagem. Então, neste caso, o conjunto imagem era de 0 até ao seu valor máximo. Vou colocar aqui um valor no máximo. Vou colocar, por exemplo, 5. Então, a imagem desta função era de 0. A imagem chama-se imf. Tal como domínio de f, imf, é a minha forma de escrever habitual, de 0 até 5. Então, o domínio desta função era de 0 a 10 e a sua imagem é de 0 a 5. Muito bem.
Isto é o início, o básico do básico do básico. Quando se começa a olhar para uma função, não esquecer que uma função são aquelas três coisas: domínio, forma de transformação e contradomínio. Portanto, é lógico que procuremos o domínio, é saber onde é que estamos a trabalhar. Não é? A primeira coisa é referenciarmos, é orientarmos, saber em que território é que estamos a pisar, e depois a imagem. Terceira coisa que se verifica numa função: zeros. A importância deste tema, zeros, é muito mais vasta do que se pode falar aqui. De qualquer forma, tem o seu interesse. Já tem o seu interesse. O que é o zero de uma função? Não tem grande interesse, em geral, saber quanto é que é f de zero. Bom, f de zero é f de zero. Vamos imaginar esta função. Esta função que aqui está. F. Aqui dando ideia que ela vai para baixo e aqui também dando ideia que ela vai para baixo. Infinito, não é? F de zero é este valor aqui. Ou seja, em zero ela toma este valor que aqui está. Mas em geral não tem muito interesse. O f de zero na maioria dos processos é a velocidade inicial, é a quantidade inicial de uma determinada substância, e isso nós medimos, não é? Em geral, o momento inicial não tem muito, excessiva importância do ponto de vista do problema. Normalmente conhecemos os dados iniciais. Portanto, f de zero não tem grande interesse. O que tem interesse, sim, é saber quando é que esta função se zera. Então, isso é que são os zeros de uma função. Os zeros de uma função é saber os valores de x, vai dar aqui um certo a e vai dar aqui um certo b. O que é que vai acontecer? F de a zera-se, portanto, a função aqui corta, quando a função corta ao eixo do x, y igual a zero, portanto, ela zera-se aqui, f de a igual a zero, e f de b também é igual a zero. A função aqui também é zero. E é os dois pontos em que ela se zera. E são os zeros de uma função. Os zeros de uma função é os pontos onde a função se zera. Isto é, x pertencentes ao domínio da função, tal que f de x é igual a zero. Não é f de zero. F de zero tem pouco interesse. É os pontos x onde f se zera. Um exemplo. Um exemplo fácil. Vamos, por exemplo, considerar a função f de x, exemplo, f de r em r, que a x faz corresponder a f de x, que é igual a 2x mais 3. Ok? F de r em r, que a x faz corresponder a f de x, igual a forma compacta de apresentar uma função. Domínio contra domínio, lei. F de 0, eu podia calcular f de 0. F de 0 dá 2 vezes 0, 0, dá 3. F de 0 igual a 3. Fácil. O que realmente tem interesse aqui é conhecer os zeros da função. Quando é que ela se zera? Como é que eu descubro os zeros dela? Igualo a 0, portanto, f de x igual a 0. Quero descobrir os x's, tal que f deles dá 0. Ora, f de x é 2x mais 3. 2x mais 3 igual a 0. Passo o 3 para o lado de lá. 2x igual a menos 3. X igual a menos 3 meios. Ou seja, x igual a menos 1,5. Então, o zero desta função, a resposta é, o zero desta função é o menos 1,5. Isto é, x igual a menos 1,5 é zero de f. X igual a menos 1,5 é zero de f. Há aqui uma sugestão, não é uma sugestão, não é um conselho. Com aquela brincadeira que costuma dizer, se os meus conselhos fossem bons, eu não os dava, vendia-os. Mas como eu realmente estou a vender os meus conselhos, é se calhar porque eles são bons.
Não sei, não me interessa, também não estou muito preocupado com isso. Não façam o x do jeito que escrevem o x. Ou seja, depende, alguns escrevem bem o x, mas a maioria das pessoas utiliza este x. Este x não é adequado para a matemática. Este x é a operação de multiplicação. Não é a incógnita x. E em muitas expressões nós temos que misturar o x da multiplicação com o x da incógnita. Conclusão, confundimos-nos. Portanto, façam o x com que escrevem do jeito que quiserem, mas o x da incógnita façam um x manuscrito. Há muitas maneiras de fazer este x manuscrito, mas o x que vocês utilizam pela incógnita, e o y também, se puderem, embora o y seja mais raro, porque poucas palavras do português utilizam a letra y, mas é vital que vocês utilizem um x diferente do x que utilizam para escrever a letra do alfabeto. Ou seja, eu estou sempre a repetir este x aqui. Este x aqui. Este x é o x, costumo fazê-lo com um tracinho. Faço isto e coloco-lhe um traço. Claro que se pode fazer mais rápido, mas tem que ser manuscrito. Então, x igual a menos 1,5 é o zero de f. Querem verificar? É fácil, não é? F de menos 1,5 é igual... Isto é uma verificação, não é necessário dar a fazer isto. F de menos 1,5 é 2 vezes, estão a ver aqui o vezes e não o x, 2 vezes menos 1,5 mais 3. 2 vezes menos 1,5 dá menos 3, porque mais por menos dá menos e 2 vezes 1,5 dá 3. Menos 3 mais 3 dá 0. Portanto, f de menos 1,5 é igual a 0. Não é por acaso, é porque nós resolvemos a equação para dar 0, não é? Portanto, apenas estamos a verificar que não erramos a resolução do exercício. Portanto, esta função f de r em r cruza o eixo do x no ponto menos 1,5. O gráfico desta função é assim e ela vai cruzar o eixo do x neste ponto. É o primeiro elemento, talvez o único elemento que vale a pena reter bem nesta parte da análise de gráficos para já, é o cálculo dos zeros de uma função. Isto é feito na página 59. O autor faz aqui uma rápida explicação no exemplo 18 e calcula o... Não é famoso o exemplo que aqui está, mas é um exemplo de determinação de zeros. Muito bem. Conhecidos os zeros de uma função, a seguir estuda-se o sinal dessa função. Ok, então, a seguir estudo de sinal. Normalmente o sinal, pois, positivo ou negativo, não é? Uma função ou tem sinal positivo, ou tem sinal negativo, ou zero. Ou é zero. O que é que isso quer, então, o sinal de uma função? É aquilo que o valor que ela dá. O exemplo do livro, um exemplo bem ilustrativo, na página 60, mostra aí uma função que vai variando e o autor faz o estudo do sinal dela de uma forma que eu não gosto muito, que é desenhando. Desenhando o sinal. Eu não gosto muito de desenhar o sinal. Prefiro uma técnica mais elaborada e que vai pagar melhor no futuro, que é o seguinte. Vamos imaginar, ele faz isto, sobe, desce e sobe novamente. Então, vamos imaginar que o gráfico da função f é este. Qual é o sinal dela? Pois bem, até chegar aqui, as imagens são todas negativas. Vão ver? Todos os x aqui, até chegar a este ponto. O que é que estes pontos têm de especial? Este e este. São zeros. A função anula-se
aqui, 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 aqui. Tem 5 zeros esta função. Esta função anula 5 vezes. Portanto, uma função, o que é que ela faz? Normalmente, o que é que uma função faz junto aos seus zeros? Muda de sinal. Vejam que ela vem aqui negativa, está na parte negativa do eixo dos y, portanto, o seu valor é negativo. Eu não estou a falar do domínio, estou a falar da função, do y. Esta ideia, é muito comum utilizar este tipo de linguagem. É muito comum nós falarmos na função, naquilo que ela dá. A função, não é? Uma função produz uma coisa. Portanto, mesmo no português corrente, a imagem, quando eu digo a função, muitas vezes estou-me a referir àquilo que ela dá. Então, aquilo que ela dá, reparem, o gráfico está abaixo do eixo do x, ela é negativa toda esta parte. Toda esta parte, todos estes x's, vejam, todos estes x's, a função é negativa. Portanto, o que eu não costumo fazer é uma tabela de sinais. E como é que é feita essa tabela de sinais? Coloco duas linhas. Uma linha para x, que é para saber onde é que estou, e outra linha para ver o sinal de f. Portanto, x é f de x. Onde é que começamos? Onde é que começamos? Começamos no infinito, não é? Começamos no menos infinito. E vamos chamar aqui, por exemplo, vou colocar aqui menos 3. Menos 3. Ora, quando o x igual a menos 3, ela zera-se, não é? Até chegar a menos 3, portanto, do menos infinito até chegar a menos 3, ela foi negativa. Depois, tem aqui um bocadinho que é positiva, ou seja, passa para a parte de cima do eixo dos x. Ou seja, se olharem para todos estes x's aqui, a imagem é positiva. Vamos colocar aqui menos 1. Ela é positiva e volta a zerar-se em menos 1. Aqui em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, só para dar nomes a estas coisas. Ela volta agora aqui, passa para baixo novamente, portanto, volta a ser negativa. Passa para baixo do eixo do x. Até ao 1. Ela novamente é negativa e no 1... Não, no 2, aliás. No 2, zera-se novamente. No 5, zera-se novamente. E volta a zerar-se. Já não vou. Vou deixar ficar aqui. Começa a ser demasiado. Ok. Vou alterar um pouco o exemplo do livro, porque entretanto já me falta aqui parede. Então, em 2 zera-se, passa a positiva e em 5 volta a zerar-se. Portanto, é positiva entre 2 e 5. E depois, para a frente, ela cai cá para baixo, portanto, negativa. Isto é uma tabela de sinais. Isto é uma tabela de sinais. Vem-se de menos infinito e normalmente vai-se para mais infinito. Representa-se todos os zeros dela. Ela passou a ter 1, 2, 3, 4 zeros. Tirei-lhe o último zero para caber aqui dentro do quadro. E os sinais estão aqui nesta linha de baixo. Menos, mais, menos, mais, menos. O autor do vosso livro prefere desenhar no próprio gráfico, não paga. Repito, é fácil, é bonito, não paga. É uma má estratégia. Mas neste lado ela é negativa. Para este lado passa positiva. Aqui volta a ser negativa. Aqui passa a positiva. E aqui volta a negativa. Olhem para a página 60. Talvez entendam melhor a explicação do autor do vosso livro na página 60. Mas, de qualquer forma, a ideia é esta. Olhando para um gráfico de uma função, se ele está acima do eixo do x, o sinal é positivo. Portanto, a função dá valores positivos. Se está abaixo do eixo do x, a função é negativa. E isto é o sinal da função. E só há realmente 3 possibilidades, não é? Ou a função é 0,
e por isso uma das importâncias, se não tal, a princípio, não há outras razões para estudarmos os zeros, mas uma das razões para estudarmos os zeros de uma função é que devemos desconfiar que junto aos zeros ela vai trocar de sinal. Ou seja, ela ou passa de positiva para negativa ou passa de negativa para positiva. E você, qual é que é o interesse desse, professor? Oh, amigo, olhe para a sua conta bancária. O que é que você faz quando a conta está negativa? Resolve, não é? O que é que você faz quando a conta está positiva? Gasta, não é? Portanto, uma conta positiva é uma coisa, uma conta negativa é outra coisa completamente diferente. O depósito do carro com quantidade de combustível positivo é para você andar. Quando chegar a zero, é para parar. A água com temperatura positiva está no estado líquido, comporta-se como um líquido. Quando está negativa, comporta-se como um sólido, porque está congelada. Portanto, pode ver a importância dos sinais de uma função. Porquê? Porque o sinal significa coisas completamente diferentes em geral. Positivo e negativo são duas realidades, normalmente, duas realidades bem diferentes uma da outra. Portanto, conhecer o sinal da função significa agirmos melhor, não é? Como nos comportarmos em relação às situações. Portanto, analisar o sinal de uma função é essencial. Positivo e negativo. E os zeros ajudam porque os zeros sinalizam um ponto de interesse em que a função normalmente passa de positivo para negativo ou de negativo para positivo. Da mesma maneira, crescimento e decrescimento, que é outra coisa. Olhem, aqui a função está a crescer, portanto, até chegar a este ponto ela cresce, mas este gráfico não é um gráfico famoso para avaliar crescimento e decrescimento. Vamos fazer aqui outra função mais simples para avaliar crescimento e decrescimento. Portanto, recapitulando, domínio, imagem, zeros, sinal e agora uma coisa que se deveria chamar intervalos de monotonia. Uma coisa que se devia chamar intervalos de monotonia. Ou seja, uma função crescente ou uma função decrescente é uma função, entre aspas, monótona. Uma função que é crescente e decrescente não é monótona. Então, intervalos de monotonia são intervalos em que a função é sempre crescente ou a função é sempre decrescente. Por exemplo, já vimos alguns aqui no vídeo anterior, uma função que fazia isto assim. Acho que era, já não me recordo, mas é f de x igual a x quadrado menos 4, acho eu. Acho que é x quadrado menos 4, tenho certeza. Esta função que aqui está, reparem, tem dois zeros. Nem sei se os determinámos, eu creio que os determinámos era menos 2 e 2. Mas substituindo, vê-se facilmente que ela tem dois zeros. Menos 2 e 2. Se eu fosse fazer uma tabela de sinais dela, ela troca de sinal no menos 2 e troca de sinal no 2. Portanto, temos aqui de um lado x, f de x, são as duas linhas de análise, uma para o x, objeto, e f de x, imagem. Ela zera-se aqui e zera-se aqui. Ora bem, entre este ponto e este, reparem, todos estes pontos, quando nós vamos ver a imagem é negativa. Todos estes, todos. Se eu for ver a imagem é negativa. Portanto, neste intervalo aqui, ela é negativa. De menos infinito até menos 2, ela é positiva. Portanto, vem positiva e aqui volta para positiva. Reparem, junto ao zero dela, ela passa de positiva para negativa, e daqui de negativa para positiva, negativa para positiva. Isto era a análise do sinal. Mas não é isso que estamos aqui a ver agora. O que vamos ver aqui agora é intervalos de monotonia. Então, isto era... Mas ajuda, olhar para o sinal da função ajuda a ver os intervalos de monotonia. Então, o que é que acontece a esta função? Esta função está a cair aqui, certo? Se eu avançar
Se eu avançar 2x, a função cai. Quanto mais eu avanço, mais ela cai. Até ao seu, isto vai ser um mínimo. Já vamos ver a seguir o que é isso do mínimo. Da mesma maneira como há máximos, também há mínimos, não é? Lógico. Ao atingir o seu ponto de mínimo, ela passa a ser crescente. Então, monotonia. Eu vou usar e vou escrever como se deve. Então, os intervalos de monotonia são... O autor do vosso livro fala em intervalos de crescimento e intervalos de decrescimento. Em vez de diminuição, diz decrescimento. Crescer, decrescer. É a linguagem técnica. Dominem essa linguagem técnica, não custa nada. Evidentemente que sabem, todos vocês, o que é crescer e decrescer. Não é minguar, crescer e minguar. Não, não é isso que se usa. Em matemática utiliza-se crescimento, decrescimento. Então, monotonia. O que é que nós temos? Temos de menos infinito. Está a ver? Vão descendo, 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 até chegar ao mínimo. Onde é que ela atinge o mínimo? Ela atinge o mínimo em 0. Então, de menos infinito até 0, ela cai. Portanto, é decrescente. E, a partir daí, torna-se crescente. Portanto, de 0 até mais infinito, é crescente. Estou a pensar no x, não é? Aqui de 0 até mais infinito, ela está sempre a crescer. Razão técnica. A razão técnica, a definição rigorosa de crescimento e decrescimento fica fora do ensino médio. Quem fez as disciplinas de cálculo do ensino superior, ou quem já viu isto, as pessoas que estão a assistir, que já viram isto no ensino superior, a definição é se x é mais pequeno do que x1 mais pequeno do que x2, se a função é crescente, f de x2 é maior do que f de x1 e decrescente é ao contrário, não é? Mas não precisamos dessa definição tão rigorosa neste momento aqui. Nós, a olho, olhando para o gráfico da função, vemos que ela é decrescente, ela cai e depois sobe. E quando sobe é crescente, quando cai é decrescente. Também é daquelas coisas que não vale a pena também estarmos a ser demasiado abstratos, quando na realidade a análise concreta é mais do que suficiente. Máximos e mínimos. A definição rigorosa de máximos e mínimos também escapa aqui ao ensino médio, mas basicamente um ponto é máximo local, se estou na vizinhança dele, todos são mais pequenos do que ele. Isto é, a imagem. Este ponto aqui é o ponto mínimo da função. Porquê? Porque, portanto, é um ponto mínimo em 0. A função vai ter aqui em 0 o seu valor mínimo. Atenção, é isto do x, objeto 0, imagem mínima. Todos os carinhas que estão aqui à volta dele são maiores do que ele. Estão a ver? Estes carinhas, quando olhamos aqui para a imagem deles é maior do que ele. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele é mesmo o menos ruim, é o mais baixinho daquela vizinhança dos seus vizinhos. Portanto, esta função teria um mínimo. Poderia ter um máximo. Podia, se, por exemplo, chegasse aqui e voltasse para baixo. Se ela fizesse isto, aqui ela tinha um ponto de máximo. Ela ia atingir aqui um valor máximo. Eu tendo também a representar o máximo com a letra M grande, maiúscula, e o mínimo com a letra M pequena. É uma técnica engraçada. Máximos, M, mínimos e mínimos. M pequeno. Portanto, olhando para um gráfico de uma função, podemos ver, observar pontos de máximo e qual o seu valor e pontos de mínimo e qual o seu valor. Aqui acho que era menos 4. Em 0, ela atingiu o valor mínimo de menos 4. Finalmente,
olhando para um gráfico, também podemos perceber simetrias. Podemos perceber simetrias, em particular esta função que aqui está. Simetrias, uma coisa é simétrica quando tem duas metades iguais, não é? Nós somos simétricos. Esquerda, direita, somos a mesma coisa, mais ou menos, não é? Somos mais ou menos a mesma coisa. Se olharmos para um espelho, obtemos uma imagem simétrica. Então, a última coisa que se vê num gráfico no nível do ensino médio são simetrias. E as simetrias, há vários tipos de simetrias. Eu vou só olhar para uma delas. Reparem, aquela função que nós representámos aqui há pouco é uma função simétrica. O lado direito dela é igual ao lado esquerdo. Portanto, o eixo dos y é eixo de simetria. Isto, se fosse bem feito, a metade direita igual à metade esquerda. Portanto, o eixo dos y é um eixo de simetria para a função. Vejam o livro. O livro vai um bocadinho mais fundo. Estas funções que têm esta simetria em relação ao eixo dos y dizem-se funções pares. E também é possível simetria em relação ao eixo do x. Não é? Não é? Também é possível simetria em relação à diagonal dos quadrantes ímpares. Complicado. E essa simetria dá funções ímpares. A definição algébrica é muito mais fácil. A definição geométrica é bastante mais difícil. Mas, de qualquer forma, nós vamos ver logo a seguir, no capítulo 5, uma função par. E, portanto, esta análise de simetria vai ser feita, no caso particular da função estudada no capítulo 5, a função quadrática, e não vale a pena estar a insistir aqui neste capítulo inicial de funções numa definição rigorosa de simetrias. De qualquer forma, fiquem com a ideia de que olhando para o gráfico da função, vocês podem decidir se há ou não há simetrias e que tipo de simetrias é que há. Anyway, então, isto foi os elementos de análise de um gráfico de uma função e queria que vocês, sobretudo, dessem muita atenção aos zeros. A nível do primeiro ano do ensino médio, é muito importante que vocês treinem o cálculo de zeros. Até porque para encontrar zeros, em geral, têm que resolver equações e têm que melhorar os vossos conhecimentos de ensino fundamental e de resolução de equações. Vamos ver isso. Todas as funções que vamos estudar, vamos olhar para isto. O domínio, a imagem, os zeros, o sinal, a monotonia, os intervalos de monotonia, os máximos e mínimos e as simetrias. Isto era o essencial da análise de gráficos, mas, repito, isto vai-se aprender a fazer na prática, construindo gráficos. E para concluir o vídeo de hoje, uma coisa que tem bastante aplicação na física, a taxa média de uma função. Taxa média de uma função. Na verdade, quem devia ensinar isto era o professor de física, e creio que sim, que os bons professores de física trabalham bastante este conceito de taxa média de variação de uma função. Porquê? Porque a velocidade é uma taxa média, não é? Quem sabe um pouco de física, taxa média de variação de uma função. Taxa média de variação de uma função. Isto depois leva um boost, não é? Um empurrão brutal a nível da disciplina de cálculo do ensino superior, com uma coisa chamada teorema de Cauchy, que permite estimar a taxa média de variação de uma função. Mas já lá chegarão, tudo a seu tempo. A nível do ensino médio, a nível do primeiro ano do ensino médio em física, vocês têm necessidade de calcular a velocidade. E a velocidade é a posição no momento t menos a posição normalmente no momento 0 sobre t menos 0. Ou então, se estiverem entre t0 e t1, para quem já viu isto, vem a posição s no momento t1
fazem a diferença para o momento t0 e dividem por t1 menos t0. Se vocês se recordam no gráfico, isto era assim, não é? Vocês tinham aqui t0, tinham aqui t1, colocavam os tempos no eixo do x e colocavam as posições no eixo dos y. Portanto, na verdade, tem y menos y sobre x menos x. Não é? Lógico. Apenas com números diferentes, S e T. E, claro, isto dava a velocidade média com que o móvel tinha percorrido este caminho aqui. A posição, a maneira como ele percorreu o caminho entre T0 e T1, entre as posições S0 e S1, dava a velocidade não instantânea, porque essa velocidade instantânea vocês não trabalham no ensino médio, a velocidade média. E como é que vocês escreviam isso? Escreviam isto como sendo ΔS sobre ΔT. Delta para... O que é o delta? Delta é a letra D, não é? Delta é a letra D, mas é a letra D grega. Para não confundir com o alfabeto latino, isto é D de diferença, mas utilizamos a letra delta, a letra grega maiúscula delta, isto é a letra maiúscula grega delta, não é um triângulo, isto é a letra grega delta, para diferença de posições, diferença de S's, a dividir por diferença de tempos. Não tem nada que saber. Delta S sobre delta T, diferença de posições, diferença de tempos. Ora bem, quem viu isto em física está mais do que pronto para ver agora a definição da matemática, que é exatamente a mesma definição da física. Quem não viu na física, azar, cobre dos professores de física ver isto. Então, taxa média de variação de uma função. Então, vocês têm uma função. Vamos considerar aqui dois pontos, x1 e x2. É lógico que x1 vai ter imagem y1 e x2 vai ter imagem y2. Estou a simplificar, em vez de utilizar letras A, B, C, D, vou colocar aqui nome e vou colocar um subscrito. x1, x2, dois pontos de x que dão origem a dois pontos de y. E claro, como sempre, y é igual a f de x. Y igual a f de x, gráfico de uma função, x1 e x2. Eu quero saber qual é a taxa média de variação da função entre x1 e x2. Pois bem, a taxa média vai ser delta y sobre delta x. É a velocidade. Ora, quanto é que é delta y? Vai ser y2 menos y1 e x vai ser x2 menos x1. Isto é a taxa média de variação da função entre x1 e x2. Exatamente a mesma definição da física, só com a linguagem das funções. Em vez de t, x, em vez de s, y. Mesma coisa. Portanto, estamos a trabalhar exatamente com a mesma ferramenta. Nós e a física, como é normal, eu por acaso não sei quem é que começou, provavelmente foi a física que começou com a necessidade de trabalhar com deltas e a matemática seguiu. Mas, de qualquer forma, estamos aqui no mesmo território. Matemática e física estão a trabalhar exatamente com os mesmos conceitos. Vejam na página 64 e na página 65 este conceito de taxa média. Outra maneira de escrever isto seria... Outra forma de escrever isto, portanto, delta y sobre delta x, era escrever f de x1, f de x2, porque é y2, menos f de x1 sobre x2 menos x1. Isto já fica muito com o aspecto de Cauchy e do cálculo que vocês vão aprender no ensino superior. De qualquer forma, isto é a taxa média de variação de uma função. Isto aqui é outra roupagem teórica para isto. Então vocês assim, e não aprendi nada. Calma, vou fazer um exercício e depois têm mais exercícios para fazer aqui no caderno. Mas
isto vai ser sobretudo muito trabalhado na física, porque logo no movimento uniforme, que é o primeiro assunto da física do primeiro ano, vocês têm que calcular velocidades, não é? E se têm que calcular velocidades, têm que fazer o ΔS sobre ΔT. Portanto, isto vai ser praticado não na matemática, isto vai ser praticado na física. Eu, durante os outros capítulos e do tratamento das outras funções, raramente estamos interessados em calcular taxas médias. Taxa média é uma coisa prática, é uma coisa da vida cotidiana, do dia-a-dia. E por isso é natural que as disciplinas aplicadas, entre as quais a física, as matemáticas aplicadas, entre as quais a física, eu tenho a tendência a olhar para a física como uma disciplina de matemática aplicada, tratem muito e trabalhem muito a taxa média. Portanto, a média de posições dá a velocidade e a média de velocidades, a taxa média de variação da velocidade dá a aceleração, não é? Quem já viu isto vê a necessidade que na física há, grande necessidade, de trabalhar com taxas médias. Só para que vocês não fiquem com a ideia que isto é só teoria, 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 vamos fazer um exercício e fechar. Então, vamos calcular uma taxa média. Vamos escolher aí uma função simpática. A definição da taxa média eu vou colocar aqui, se me lembrar, colocar aqui em nota de rodapé ao vídeo a definição rigorosa de taxa média. Está aqui na página 65, highlighted, não sei como é que se diz, ressaltada na página 65, a verde, no meio da página. Vamos fazer o exemplo. Por exemplo, o exemplo 22. Exemplo 22, um exemplo tipo Enem. A população mundial, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. A população mundial evolui tal, 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 tal. Vamos calcular a taxa média de variação da população de 1800 até ao ano de 2011. Então, temos a população na Terra. Quantos é que éramos em 1800? Olha, em 1800 éramos 1 bilhão. Planeta Terra éramos 1 bilhão. 1 bi. Era um ponto do gráfico. Em 1800 havia 1 bilhão de pessoas na Terra. Em 2011 chegámos a 7 bilhões. Vocês já eram vivos, já se lembram? Deve ter sido notícia dos jornais que atingimos 7 bilhões em 2011. Então, qual é que foi a taxa média de variação? Isto é a função de população. É uma função que no eixo do x tem o tempo e no eixo dos y tem a quantidade de gente que existe no mundo. Olhem para o gráfico da página 66, está aqui população mundial, aquele famoso gráfico que estão sempre a ver em geografia, que os telejornais das televisões adoram, ou adoravam, não é? Antigamente adoravam, porque agora já não é notícia. Então, taxa média de variação da população entre 1800 e 2011 vai ser delta y sobre delta x. Delta x é fácil. 2011 menos 1800. E o delta y também é fácil. É 7bi menos 1bi. Acabamos a conta. 7bi menos 1bi é 6bi, 6 bilhões. E 2011 menos 1800 é 211. Portanto, a taxa média de variação é aproximadamente 28, fazendo a conta, 28,4 milhões. 28,4 milhões. Como é que isto se interpreta? Bom, isto interpreta-se da mesma maneira que a física. Quer dizer que por cada unidade a população humana aumenta, portanto, por cada segundo, né? Se a velocidade são 10, 10 quê? 10 metros por segundo. Então quer dizer que por cada segundo anda 10 metros. Que é a mesma coisa. 28,4 milhões, como interpretar a taxa média? Quer dizer que por cada unidade, e a unidade aqui é o ano, quer dizer que por cada ano que passa,
a população humana aumentou 28 milhões por cada ano que passou. Entre 1800 e 2011, a população humana aumentou 28 milhões e 400 mil pessoas por ano. É esta a interpretação. Exatamente, a matemática não vai dar uma interpretação. Aliás, nem está muito interessada em interpretações. A física diz que isto é por unidade de tempo. Pois bem, aqui continua a ser por unidade de x. Portanto, a taxa média dá a variação de y por unidade de x. E ajuda, não é? No caso, a regra do 3. Isto é uma forma interessante de ver a regra do 3. Podíamos continuar a calcular taxas médias. A taxa média de variação de 1800 até 1930. Ora, delta y sobre delta x. Portanto, é de 1800 até 1930. Portanto, vai ser 1930 menos 1800. Aqui era 1 bilhão. E em 1930, ora, 1930, quantos éramos? Em 1930, éramos 2 bilhões. 1930, vou puxar aqui para baixo. O gráfico fica ruim. Éramos 2 bilhões em 1930. Está uma bosta este gráfico, não interessa. Então éramos 2 bilhões. Portanto, fica 2 bilhões menos 1 bilhão é 1 bilhão, a dividir por 130. Ou seja, 7,69. 7,69. Quer dizer que de 1800 a 1930 nós aumentámos 7 milhões e 69 por ano. Portanto, quer dizer que houve aqui uma disparada grande entre 1930 e 2011, uma vez que até 1930 só a taxa a velocidade, neste caso, de aumento era de 7,69 e a velocidade média depois subiu para 28. E sucessivamente, façam os exercícios da página. Vejam este exemplo com atenção, tentem fazer, tentem entender. De qualquer forma, isto é sobretudo na física que vocês vão fazer muitos exercícios de taxas médias de variação. Se quiserem praticar, e devem querer, têm aqui os exercícios 59, 60, 61 e 62, que preparam, ajudam à física, não é? Porque cálculo de taxa média teórica, matemática aqui, nestes exercícios, nos vai ajudar a calcular velocidades para os movimentos uniforme e uniformemente variado que vão estudar na física ou que já estudaram na física. Fiquem bem e sejam valentes, e este é o fecho do capítulo 3 de funções.